Olá! Então, continuando a leitura Formação Econômica no Brasil, de Celso Furtado. Tá? Eu comecei semana passada a ler o primeiro parágrafo do capítulo 4, Desarticulação do Sistema, da parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Tá? Então, hoje eu vou finalizar o capítulo 4, lendo o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Tá? E depois eu vou fazer algumas observações. Eu tive que procurar algumas coisas na internet também, tá? Mas vamos primeiro para a leitura. Então, hoje eu vou finalizar a leitura lendo o parágrafo 2 e o parágrafo 3, tá? Semana passada ele estava limpinho, agora ele já não está mais. Então, eu vou ler primeiro e depois eu retomo a leitura. Parágrafo 2. As consequências da ruptura do sistema cooperativo anterior serão, entretanto, muito mais duradouras que a ocupação militar. Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Esses conhecimentos vão constituir a base para a implantação e desenvolvimento de uma indústria concorrente de grande escala na região do Caribe. A partir desse momento, estaria perdido um monopólio que nos 3/4 de século anteriores se assentara na identidade de interesse entre os produtores portugueses e os grupos financeiros holandeses que controlavam o comércio europeu. No terceiro quartel do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. Parágrafo 3. A etapa de máxima rentabilidade da empresa agrícola colonial portuguesa havia sido ultrapassada. O volume das exportações médias anuais na segunda metade do século XVII dificilmente alcança 50% dos pontos mais altos atingidos em torno de 1650. E essas reduzidas exportações se liquidavam a preços que não superavam a metade daqueles que haviam prevalecido na etapa anterior. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a 1/4 do que havia sido em sua melhor época. A depreciação com respeito ao ouro da moeda portuguesa, observada nessa época, é praticamente das mesmas proporções, o que indica claramente a enorme importância para a balança de pagamentos de Portugal, que tinha o açúcar brasileiro. Fora Portugal, o principal abastecedor da colônia, e essa desvalorização significaria uma importante transferência de renda real em benefício do lucro colonial. Mas, como é sabido, por essa época o Brasil se abastecia principalmente de manufaturas que os portugueses recebiam de outros países europeus. Demais, como os artigos de produção interna que Portugal exportava para o Brasil, eram, via de regra, os mesmos que exportava para outras partes. O mais provável é que seus preços estivessem fixados em ouro. Sendo assim, as transferências de renda provocadas pela desvalorização revertiam principalmente em benefício dos exportadores metropolitanos portugueses. Aqui tem o rodapé número 18, tá? Portugueses, número 18, que eu vou ler agora. Tá? Observação número 18. A depreciação da moeda portuguesa com respeito ao ouro era uma consequência natural da redução substancial no valor real das exportações, decorrente da queda de preços e contração no volume do açúcar vendido.
A depreciação minorava os prejuízos dos comerciantes que tinham capitais empatados nos negócios do açúcar, permitindo que esses negócios continuassem operando. Se outros fatores, a descoberta do ouro meio século antes, por exemplo, houvessem impedido a depreciação, muito mais profunda teria sido a decadência das regiões açucareiras na segunda metade do século XVII. Tá? Então, eu finalizei a leitura do capítulo 4, finalizei o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Tá? Então, agora eu vou retomar essa leitura, vou fazer uma releitura, traduzindo o que o Celso Furtado está querendo nos dizer aqui. Tá? O Celso Furtado, ele não entra em detalhes da época, dos motivos da expulsão dos holandeses aqui no Brasil, qual foi o motivo da guerra, principalmente entre a Espanha com a Holanda, a guerra comercial, e ele também ele não entra nesses detalhes que a gente aprende na escola, tá? Ele foca mais nos detalhes econômicos, tanto que o linguajar dele é totalmente econômico, tá? Mas eu revi algumas coisas históricas, tá? Eu peguei algumas coisas na internet, eu vou rever algumas coisas que foi lido no parágrafo 1, no capítulo 4, para poder entender bem o que ele está dizendo aqui, tá? Eu peguei algumas coisinhas da época de escola, ensino médio, tá? Ensino fundamental. Só um pouquinho. Eu tô com o nariz entupido, tá? Porque tá calor aqui. É o efeito El Ninho. Em pleno inverno, tá calor aqui. Eu estava com o ventilador ligado e agora me deu frio. E, desculpa, entope meu nariz. E depois começa a escorrer. Nessa época é ruim pra mim, por causa da rinite. Mas vamos lá. Vamos voltar àquela época no parágrafo 1. Lembra lá no parágrafo 1, né, resumidamente, tudo que o Celso Furtado disse ali, né? Houve uma guerra entre a Espanha e a Holanda. A Espanha compra uma guerra contra a Holanda. Tá? Mas da onde que surgiu essa guerra? Eu sei que vai ter uma guerra entre a Espanha e a Holanda e isso vai prejudicar o comércio do Brasil, né, da coroa portuguesa, com a colônia do Brasil, com a colônia portuguesa no Brasil, com a Holanda em relação à exportação de açúcar, né, porque o monopólio holandês é da navegação. Os holandeses dominavam toda a navegação europeia de comércio. Tá? Era um monopólio holandês e eles não abriam mão desse monopólio. E aí vai ter uma guerra da Espanha com a Holanda, a coroa espanhola vai proibir o comércio com a Holanda, ou seja, as colônias não podem exportar seus produtos para o resto da Europa por causa dessa guerra. Tá? E quem vai se prejudicar é a coroa portuguesa, principalmente da colônia portuguesa dentro do Brasil. Tá? E vamos tentar entender essa guerra aí. Tá? Então vamos rever a história do passado. Da onde que surgiu a guerra da Espanha com a Holanda, né? Lembra lá a observação número 15 do Celso Furtado, tá? No primeiro parágrafo, mas eu procurei na internet o seguinte, ó. No início do século XVI, a atual Holanda fazia parte do Império Espanhol, mais especificamente dos Países Baixos, que incluíam também a Bélgica. Em 1581, a Holanda se tornou independente e suas relações comerciais com as colônias ibéricas. O que é ibérica? É a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa. Então, em 1581, a Holanda se tornou independente e suas relações comerciais com as colônias ibéricas, Espanha e Portugal, foram rompidas. Tá? Mas por que isso acontece? Então, lá no parágrafo 1 do Celso Furtado, na aula anterior, de sexta-feira, que eu já li, tem lá uma observação número 15, né?
contando toda a história de independência da Holanda. Lembra das 7 províncias setentrionais? Então, eu vou voltar nessa independência aí da Holanda, tá? Porque vai ter a independência dessas províncias, que elas vão se chamar Províncias Unidas, que o Celso Furtado chama de Províncias Unidas, que são as 7 províncias setentrionais, tá? E aí eu vou reler de novo, tá? Tudo isso aqui que ele escreveu na observação número 15, aqui no parágrafo 1, tá? Então, o parágrafo 1 e aqui está o número 15 para nós relembrarmos. Por que depois rola a briga entre Portugal e Holanda, né? Por que os portugueses expulsam os holandeses do Brasil? Então, vamos rever aqui. As terras compreendidas atualmente pela Holanda, a Bélgica e parte do norte da França eram conhecidas no começo dos tempos modernos pela designação geral de Nederlanden, isto é, Países Baixos. Quando as 7 províncias setentrionais, entre as quais se destacavam a Holanda e a Zelândia, conquistaram sua independência em fins do século XVI, as demais passaram a chamar-se Países Baixos Espanhóis e, a partir do século XVIII, austríacos. Tá? A parte independente chamou-se então Províncias Unidas, prevalecendo subsequentemente o nome Holanda. A independência das Províncias Unidas data oficialmente de 1579, União de Utrecht, mas a guerra com a Espanha continuou pelos 30 anos seguintes, até a trégua de 12 anos, firmada em 1609. Dessa forma, os flamengos das Províncias Unidas, que haviam desenvolvido enormemente o comércio com Portugal, quando estavam submetidos à Espanha, foram obrigados a abandoná-lo, quando adquiriram a independência, pois no ano seguinte a Espanha ocupava Portugal. Tá? Lembrando das 7 províncias, tá? Das 7 províncias setentrionais. Tá? Então vamos resumir aqui. Em 1579, houve a independência das Províncias Unidas, fins do século XVI, tá? 1579, que foi fundada pela União de Utrecht e que sobreviveu até a sua transformação em República Batava na sequência da ocupação francesa em 1795. Tá? Então, quem eram as 7 províncias setentrionais? Tá? Independência das 7 províncias setentrionais era Frísia, Groninga, Geldres, Holanda, Overijssel, Utrecht e Zelândia. Tá? E as Províncias Unidas, elas prevaleciam, as Províncias Unidas prevaleceu subsequentemente o nome Holanda, tá? Informalmente era Holanda, tá? E o que eu tinha dito anteriormente, que no início do século XVI, lá por 1500, a atual Holanda fazia parte do Império Espanhol, tá? Que foi chamado de Países Baixos Espanhóis, que incluíam também a Bélgica. E a independência das 7 províncias foi em 1579, pela União de Utrecht, a República União de Utrecht. E aqui na internet eu procurei o seguinte, eu achei o seguinte, que em 1581, a Holanda se tornou independente e suas relações comerciais com as colônias ibéricas foram rompidas, tá? Colônias espanhola e portuguesa. Aí eu peguei mais coisa na internet. Vamos lembrar o seguinte, tá? Eu vou ler a ordem que tá aqui, tá? Vamos ver o que eu botei aqui. Então, vamos voltar. Vamos lembrar o seguinte. O açúcar, fiz umas anotações aqui. O açúcar era uma atividade econômica muito lucrativa e que envolvia uma parceria entre holandeses e portugueses, que foi instalado no Brasil com auxílio de capital holandês, pois muitos senhores de engenho só conseguiriam
desenvolver seu negócio com dinheiro emprestado pelos holandeses.